Por que pequenas atitudes podem gerar grandes rupturas dentro do lar? É possível reconstruir uma família depois de tantas feridas? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre como Deus transforma dor em reconciliação e abre novos caminhos para lares quebrados. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, como é que você está? Como é que você está passando sua semana? Tudo bem por aí? Mais ou menos? Hein? Eu espero que as coisas estejam bem. Se elas não estão indo do jeito que você deseja, que você gostaria, nós estamos juntos, quero orar por você, quero orar por sua família. Estamos na nossa temporada Lar Doce Lar. E como eu mencionei na semana passada, é temporada para larear. Isso mesmo. É temporada para a gente curtir a nossa família, para a gente refletir e para a gente acreditar que o Senhor é capaz de transformar contextos que são desagradáveis em bênção. Você acredita no poder transformador? Quando a gente produz um material aqui no programa Escola Bíblica, nós desejamos compartilhar conhecimento com você. E sempre esse conhecimento, quando a gente tem um tema que não é direto um tema bíblico, né? Como é um tema de família, a gente tem apresentação, conhecimento técnico, mas nós também temos a nossa fundamentação bíblica. Por isso, você pode pedir agora a sua nova revista Esperança Lar Doce Lar. Peça agora, eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Se você deseja um dia casar, se você está construindo o seu contexto familiar, se você é recém-casado, e se você já tem aí já uma boa estrada, um bom caminho, se você quer ajudar as pessoas, esse é um excelente material. Como resolver conflitos, como trabalhar as feridas que a vida vai nos deixando, como a gente encontrar perdão, como a gente perdoar. E os mitos do perdão que a gente tem, né? Quem perdoa, esquece? Não, só se tiver amnésia. Mas o indivíduo que perdoa, ele não vai, aquilo não vai atrapalhar. Quem perdoa volta a ter um relacionamento como era antes? Não necessariamente. Então, está aqui. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para você. Como você pode pedir? Primeiro, você pode ligar para a gente. Nossa equipe está pronta para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ligue agora. 0 Operadora 12 21 27 31 21. A gente quer receber sua ligação. Agora você quer fazer tudo pelo WhatsApp? É simples, manda uma mensagem para o WhatsApp, quero o estudo. É o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você vai escrever quero o estudo, vai receber um link, que é o nosso site, o novotempo.com/escola bíblica. Você clica, já vai abrir na página. Vai ter o nosso estudo ali, né, com a capinha, vai estar a capinha. Você vai clicar no estudo, vai preencher seus dados e você vai receber aí na sua casa. Ah, mandei o WhatsApp, não consegui, quero receber, quero que alguém me ligue. Escreve lá, por favor, me liguem, eu quero o estudo. E a nossa equipe vai fazer contato com você. Combinado? Simples, fácil, não tem nenhum custo, você vai receber aí na sua casa a nossa nova revista Esperança Lar Doce Lar. E vamos ter uma casa que não é perfeita, um ambiente que não é perfeito, né? Um ambiente que tem os seus desafios,
como a gente diz normalmente, não é? Não é propaganda de margarina, né? Que está todo mundo sempre... Você já viu? Todo mundo sempre feliz, sorrindo. Não, não é. Casa tem desafio, né? São pessoas diferentes que agora estão juntas, têm a sua história, os filhos, cada um, né? Eu sempre digo, os filhos são a gente no liquidificador, né? É o cônjuge, o casal no liquidificador, e aí tem mais a herança, né? Porque são os pais, né? Os avós maternos, os avós paternos, e aí vai trazendo. E aí o Espírito vai trabalhando, e eu tenho certeza que você vai crescendo e vendo a sua família sendo abençoada. Vamos pedir uma bênção para a nossa família agora? Senhor, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada família, cada casa, por favor. Aqueles que têm suas necessidades materiais, suas necessidades emocionais, físicas, tem alguém doente, estenda a mão sobre essa casa, meu Deus. Se alguém está triste, se sente dentro de casa, abandonado, que o Senhor acolha esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo, lares que são imperfeitos, que a gente tem visto, mas a gente vê a misericórdia e a atuação do Senhor. Nós vimos ontem a história, para você que esteve aqui, a história de Jacó, que, apoiado por sua mãe, motivado por sua mãe, num lar de favoritismo, lembra? Um lar de escolha. O pai amava Esaú, a mãe, né, Rebeca, amava Jacó. Ele tomou o direito da primogenitura de forma errada, ele tem que sair de casa porque o irmão disse que vai matar, e agora ele vai embora, e a gente terminou com a promessa que o Senhor dá, com aquele sonho, né, da escada que ligava a terra ao céu, anjos desciam e subiam, e o Senhor disse assim: Jacó, estou cuidando de você. Essa é a promessa de Deus. Deus diz assim: estou cuidando de você, estou cuidando da sua casa, estou cuidando da sua família. Tenha certeza disso, não importa o que aconteceu, o Senhor é capaz de transformar. E ele vai para a casa do tio, e ele vai crescer, vai ter o seu contexto familiar, vai ter os seus filhos, depois vai ter um encontro com Esaú, né? E tem vários detalhes na história que vale a pena você ler. Mas olha o que acontece. Muitos de nós repetimos os erros que a gente recebeu um dia dos nossos pais. A gente vai levando isso de geração em geração. Eu sempre gosto de dizer assim, a gente é chamado para interromper, sabe, os erros. E ele vai ter filhos com Raquel, com Lia, com as servas de uma e de outra. A disputa, mais uma vez a gente tem disputa entre Raquel e Lia, sabe? Ele vai ser enganado, vai ter que trabalhar 14 anos para que Raquel seja ali a sua esposa. São detalhes da história. Ele vai ter filhos, muitos filhos, né? Seus 12 filhos. E como crescem essas crianças? Como foi Jacó agora? Jacó, que foi o queridinho da mamãe lá, de Rebeca, né? Que mostrava preferência, que disse, não é isso que você vai fazer. Que Deus disse, eu vou cuidar de você, porque Deus trabalha nessa imperfeição. É a perfeição divina na imperfeição humana. E diante desse contexto, a gente vai agora para a casa do Jacó. Jacó saiu de casa, agora, né, construiu uma família, e vamos analisar o contexto da casa de Jacó. Como é que seria a análise do contexto aí da sua casa? Vamos continuar aprendendo a viver em família com as histórias imperfeitas, das famílias imperfeitas, mas da ação divina do que a gente encontra na Bíblia. Jacó habitou na terra
das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José, olha, é interessante a gente fazer análise, né? Essa é a história de Jacó, mas a ênfase vai ser José, daqui do capítulo 37 até o final do Gênesis. Se eu não me engano, são 50 capítulos, eu sempre esqueço isso. 50, né, meu diretor? É isso mesmo. 50, e a gente tem um lapso ali, né, de história no capítulo 38, que é uma outra história para outro dia, tá? Esta é a história de Jacó, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, as servas, né? Mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Percebe aqui a postura de José? José falava mal dos seus irmãos para o seu pai, tá? Trazia más notícias. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. A gente pode analisar aqui, né, como uma veste significativa, real, sabe? Mostrando este é o escolhido. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, o que aconteceu? Olha o que diz o texto. Odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Mergulhe no texto comigo, mergulhe. Vamos destacar aqui, Israel, Jacó, amava mais José do que os seus outros filhos. Evidenciou, porque era filho da velhice, era filho da esposa querida, daquela por quem ele era encantado, e ele mostrava essa diferença. Imagine um ambiente familiar sendo formado dessa maneira. Não, esse é o Josézinho, meu queridinho, meu filhinho. Como os outros irmãos se sentem? Estou falando para você aí, que cresceu numa casa onde você evidenciou favoritismo, né? Você pode até me dizer aqui, não, pastor, não, ela até não diz, a mãe não diz, o pai não diz, mas ele é o preferido, ela é a preferida. Como é que uma casa, como é que um ambiente se forma assim? O texto diz, queridos, que os irmãos, percebendo isso, não podiam falar de forma pacífica. Vendo o pai dando presente especial para ele, de destaque, os irmãos não podiam agir de forma pacífica. Entende o que acontece? Se eu estou falando para você que tem um ambiente familiar onde não existe paz, onde a conversa não é uma conversa de paz, querido, não é o que Deus deseja. Deus não quer isso. Deus quer que as nossas palavras, mesmo que às vezes a gente tem que ser assertivo, a gente tem que ser objetivo, direto, firme numa fala, isso tem que vir temperado, o tempero do amor tem que estar ali, o equilíbrio, o momento, mesmo que seja uma conversa, né, que pode gerar alguma tensão. O Senhor não deseja que a paz não reine na nossa casa, mas era o que acontecia nesse ambiente. Então Jacó está repetindo um comportamento dos pais, um comportamento que ele presenciou de Isaac e de Rebeca, de preferência. E isso está trazendo problemas, porque ele de alguma forma influenciou. O texto é direto ao afirmar o favoritismo de Jacó. Jacó é tratado de forma diferente. Os irmãos percebem essa desigualdade. E o resultado qual é? Ódio e rejeição. E olha só, o cenário se torna ainda mais tenso. Jacó teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive.
Ele vai criar uma situação ainda mais indesejada. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você percebe a repetição da palavra odiar? Quanto mais José mostrava-se, né, como aquele que dominaria, como aquele que era o preferido, mais a tensão do ambiente se criava. E isso vai sendo desenvolvido. Aí você pode dizer assim: mas eu posso fazer com que, pelo poder da graça, eu não desenvolva esse ódio? Lógico que pode. Agora, muitas vezes eu posso ser um agente para que isso cresça. Então, José tem uma atitude que não deveria ter. Jacó tem uma atitude que não deveria ter. Ele vai criando esse ambiente. E os irmãos têm atitudes que não deveriam ter. Você percebe que é uma sucessão? Aqui não é para dizer quem é o culpado. Não. Todos aqui envolvidos pelas paixões, pelos sentimentos. Por isso, a grandeza de um homem, ela é medida pelos sentimentos que ele domina. Que isso é verdade puríssima. Quanto mais você tiver domínio, mesmo que você seja instigado, mas não é para achar quem está certo e quem está errado. É para a gente ver que a gente tem um cenário sendo desenvolvido, um cenário onde a paz não reina. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja deles. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Não vou me intrometer diante desse cenário, né? Ao compartilhar seus sonhos sem discernimento, José vai intensificar a inveja dos irmãos e vai aumentar a tensão familiar. É interessante, queridos, que tem coisas que você não precisa falar. Não precisa. Eu sempre gosto de lembrar, quando você fala muito, você ouve pouco. Então, tem coisas no contexto familiar que é melhor não dizer, mas a gente adora ser o super sincero. Todo mundo numa casa, numa família, tem o super sincero. Já viu o super sincero? E o super sincero, ele ainda justifica. Não, eu sou assim mesmo. O que eu tenho para falar, eu falo. Mas não precisa dizer tudo. Não precisa. Guarda no coração. Conversa com o Senhor. Né? Com alguém próximo. Tá? Conversa com o líder religioso da sua igreja. Se você faz um processo terapêutico, converse com o seu psicólogo sobre o assunto. Agora não, eu preciso... Alguns se acham libertadores, mas o Espírito quer trabalhar na nossa mente, o Espírito quer trabalhar no nosso coração. Nem toda verdade precisa ser dita sem sensibilidade. Sabedoria também é saber quando e como falar, e se é preciso realmente falar. Conflitos ignorados tendem a se transformar em atitudes extremas. Jacó não se mete, não resolve o contexto, vai percebendo o ódio, mas deixa. E o que acontece quando você não resolve? Você vai ter um problema maior ali na frente. Alguns adoram, eu já usei essa expressão aqui, adoram jogar a sujeira para debaixo do tapete. E aí, uma hora o tapete vai ter que ser erguido. José não foi vendido por seus irmãos, de repente. Isso foi resultado do acúmulo de frustrações, rancor e falta de intervenção no momento certo. Se você conhece a história bíblica,
E se você ler essa história, os irmãos de José vão para o campo, para o trabalho, e o pai diz assim, olha, vai lá ver como é que eles estão, leva comida para eles. E quando os irmãos veem José, esse é um outro momento da história muito... Eles agora percebem, é a hora de nós nos vingarmos. É a hora. E aí, né, sem entrar em muitos detalhes na história, aqui passa uma caravana dos midianitas em direção ao Egito. E eles vendem José, eles forjam a morte de José, pegam um animal, pegam a túnica talar, a túnica, e sujam de sangue, chegam para o pai e dizem para o pai que uma fera devorou José. E José vai para o Egito. José vai ser preso no Egito, vai trabalhar como escravo na casa de um comandante do exército. E o texto diz que Deus vai abençoar a vida de José. Deus é demais, né? É interessante na viagem que José tem, né? Ele pode contemplar o lugar onde está a casa dos seus pais, né? Onde era a terra dos seus pais. E a gente está falando de um menino de 17 anos, quando ele é vendido. E aquilo traz tristeza para ele, ele se sente desamparado. E traz para ele assim um desespero tremendo. Mas naquele momento o Espírito de Deus age. Da mesma forma como o Espírito de Deus agiu na vida do seu pai Jacó. Porque Jacó, com todos os seus defeitos paternos, de preferência, de repetição, que não são justificáveis, mas ele compartilhava com seus filhos o cuidado de Deus. Como Deus prometeu cuidar dele. E José lembrou disso, sabe? E aí José se tornou uma bênção na casa de Potifar. Ele sai, ele lá é mandado para a prisão porque se levanta um falso, né, acusação contra ele, que ele teria se envolvido, né, a mulher de Potifar, querendo ter para ela, acusa José de ter assediado, e José injustamente vai para a prisão, fica na prisão, e um dia Deus o tira de lá, porque ele revela, ele relata, identifica um sonho do padeiro e do copeiro. É uma história interessante, vale a pena você ler. E ele sai da prisão e se torna governador do Egito. Isso não é extraordinário? Agora, aos 30 anos de idade, vejam só, 13 anos se passaram. E o que acontece? Há uma fome muito grande, José se torna alguém que, influente, vai revelar também o sonho de 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, e ele coordena uma estratégia para que o Egito tenha alimento e vai prover alimento para todas as nações, e José é esse instrumento, até que um dia, sabe o que acontece? Falta comida lá para a família de José. E aí os irmãos têm que ir. E agora, numa história como se fosse dramática de idas e vindas, José reconhece os irmãos e eles não o reconhecem. Porque a aparência do egípcio, ele era governador, ele casou, ele teve filhos, filhos que revelam o cuidado de Deus. Sabe, eles não reconhecem, José os reconhece, José faz uma prova da fidelidade deles. Até que chega um momento que José diz, revela a sua identidade. Revela quem ele é. José revela que mesmo sendo vendido, ao longo daqueles anos Deus foi cuidando, transformando o coração. José revela que não guardou rancor. Você acha que José esqueceu que um dia os irmãos o venderam? Você acha? Jamais. Mas ele
Ele os perdoou, não guardou, ele não alimentou, ele não tomou o veneno da mágoa, da amargura. E olha, eu quero terminar, porque essa história revela para a gente. Embora o texto não mencione Deus explicitamente, nesse momento ele está presente na história. A injustiça não tem palavra final, porque o Senhor continua trabalhando, mesmo quando a família falha. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José, agora já no Egito, tenha ódio de nós e certamente vai nos retribuir todo o mal que nós fizemos para ele. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, e isto que vocês dirão a José, perdoe por favor a transgressão dos seus irmãos, o pecado que cometeram, porque ele lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram os irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, nós somos seus servos. E olha o que José responde, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve vida de muita gente. Vocês planejaram o mal. Deus não desejou, mas foram as escolhas de todos envolvidos nessa história que levaram, mas Deus transformou o mal em bem. Portanto, não tenham medo, eu vou sustentar vocês e os filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José não minimiza o erro, mas retira o peso da culpa destrutiva e aponta para a ação de Deus. Perdoar é libertar o outro e a si mesmo da prisão do passado. Ele poderia ficar culpando os seus irmãos para sempre? Poderia. O perdão verdadeiro não ignora a dor, ele a reconhece e a entrega a Deus. O perdão abre espaço para a reconstrução do relacionamento. Ele não está negando. Vocês intentaram mal contra mim. Está claro, mas Deus transformou o mal em bem. E isso não faz mais parte da minha vida. A família de José nos lembra que nenhuma história está perdida demais para a graça de Deus. E não há nada que alguém nos faça que pelo poder do céu nós não tenhamos força para não guardar essa mágoa, essa dor e não oferecer o perdão. E a sua história? O que te fizeram? No que te machucaram? Tem alguma coisa aí que você não consegue se libertar? É hora de clamar ao Senhor. Vocês intentaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem. Eu quero orar para que o Senhor te dê forças pelo poder do céu para você perdoar. Senhor, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Se alguém está me assistindo agora, que o Senhor o liberte. Se tem alguma mágoa, sabe, algum ódio, algum rancor aí no coração, por favor, eu suplico isso em nome do Salvador. Amém. Foi bom estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. A gente se vê amanhã.